Porque existe um nível que vai muito além do ouro e da prata. Existe um nível onde nós podemos dar aquilo que o ouro e a prata não compram. Porque Pedro quis dizer o seguinte: não é que eles não tinham, não, meu irmão, mas ele quis dizer o seguinte: o ouro e a prata não pode resolver o seu problema, meu querido. Essa paralisia não vai ser ouro e prata que vai resolver, mas hoje Deus vai te dar perna, hoje Deus vai te levantar, hoje Deus vai marcar a tua história, hoje você não vai ficar na porta do templo mendigando, hoje você vai entrar saltando pelo templo, glorificando o nome do Deus vivo, aleluia, de Jesus de Nazaré. Irmãos, eles pegam aquele paralítico, puxa aquele paralítico, e você sabe, eles saltam. 5.000 pessoas se convertem depois desse milagre. Cinco mil pessoas. Aí você pode falar: que milagre, apóstolo, extraordinário. Mas aí, meu irmão, você vai para outro nível. E nós chegamos em Atos capítulo 5, versículo 14 e 15. Pedro, ele mergulha mais ainda em Deus. Os apóstolos buscam ainda mais em Deus, porque Deus se move mais uma vez no final do capítulo 4 e enche eles de novo com o Espírito Santo. Porque isso vai ser um padrão do livro de Atos. Eles oram e eles são cheios. Eles oram e eles são cheios. Ou seja, não existe só mesmo uma experiência única do enchimento do Espírito. É enchei-vos. Eu sou cheio hoje, aí eu me desvazio, eu sou cheio amanhã. Existe uma onda maior do Espírito Santo, e eu quero profetizar: Deus vai trazer uma onda de avivamento que nós nunca vimos antes, e eu quero se alinhar com essa onda, para que não passe a onda e eu esteja fora disso. E aí você vai em Atos capítulo 5, e a Bíblia diz que a igreja crescia. Só que agora Pedro estava em outro nível, meu irmão. Misericórdia, porque alguém pode ter falado assim: eu levanto o paralítico, eu puxo eles. Agora Pedro está tão mais cheio de Deus, que a sombra do homem passa, meu irmão. As pessoas jogam os doentes na maca. Aonde a sombra de Pedro passa, as pessoas são curadas. Você já imaginou isso? A Bíblia diz que todos eram curados. Está aqui no texto. Nesse caso, todos eram curados. A unção era tanta, meu irmão, que é lógico que a sombra só pode ser projetada onde tem luz. E é lógico que essa luz é a glória de Deus, é a presença de Deus, é o fogo do Espírito Santo, aleluia, como uma tocha, eles estão acesos, e a sombra é projetada através da luz de Cristo que habita neles, e Pedro vai passando, meu irmão, e as pessoas desesperadas, aonde a sombra do homem passa, o milagre acontece. Agora, eu fico imaginando, que guerra era para pegar um pedaço dessa sombra, né? Porque a Bíblia diz que onde a sombra passava, as pessoas eram curadas. Agora veja bem, aí você pode dizer: apóstolo, que nível extraordinário. Você acha que você já alcançou tudo do Espírito Santo? Você acha mesmo, meu irmão? Se nós não podemos nem falar levanta e anda, se muitos não podem nem falar a língua estranha de verdade, se muitos não podem, imagine nós chegarmos nesse nível. Mas agora pode falar utopia. Não é utopia, é a Bíblia. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Espírito Santo não é outro. O Espírito Santo é o mesmo que ungiu eles, é o mesmo que tocou eles, é o mesmo que desceu em Pentecostes, é o mesmo que se moveu e tremeu o lugar em Atos capítulo 4, é o mesmo que levantou aquele paralítico no capítulo 3, é o mesmo que agora, aleluia, está sendo derramado sobre Pedro, e a sombra dele cura. Agora olha, Atos capítulo 19, versículo 11 a 12, está escrito assim: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. No caso de Pedro, o nível da unção era local, onde a sombra passava era curada. Agora no de Paulo, ele vai para outro nível. Agora não é só a sombra. Agora Paulo estava lá pregando, e de repente ele enxugava, né, o suor dele com os lenços, ou estava usando uma capa, ou uma roupa. Irmão, o homem estava tão cheio de Deus que a roupa dele era impregnada pelo poder de Deus.
O texto diz aqui: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Porque ela não é igual, eu disse, Deus quer te levar do ordinário ao extraordinário. Eu creio que Deus quer colocar maravilhas extraordinárias na sua mão, mas é necessário nós mergulharmos em Deus. Nós temos fome de Deus, queremos mais de Deus. Oh, que o céu levante pessoas famintas. Eu vou repetir o que John Lake disse: se nós pudéssemos ficar conectados totalmente, completamente, inteiramente em Cristo, pelo menos por 5 minutos, o que Deus poderia fazer com a nossa vida? Se o próprio Cristo pudesse se manifestar através do nosso corpo mortal, o que Ele faria? Irmão, um homem comum chamado Saulo, que ele é cheio do Espírito Santo e ele tem uma vida com Deus, que é Ele que escreveu Orai sem cessar. Ele tinha uma vida mergulhada em Deus. A roupa dele se impregnava com unção, meu irmão. E não é que ele orava pelos lenços, não, viu? Não está no texto que ele abençoava os lenços, orava e falava: leva. Ele estava pregando, igual eu estou pregando aqui. A unção transmitia para ele. E a Bíblia diz, meu irmão, que agora não era igual a sombra de Pedro. Aonde levava aquele lenço? Podia ser 50 quilômetros daquele lugar. A Bíblia diz que quando está no texto, quando chegava o lenço, os demônios corriam. A Bíblia diz: os espíritos imundos corriam, porque Deus fazia coisas extraordinárias. Agora a unção não está mais local na sombra, a unção está pegando os objetos, a unção está pegando o homem, a unção está passando, eles estão transpirando, aleluia, o poder do Espírito Santo. Isso é extraordinário. Agora, para nós encerrarmos em Atos, por que eu fui até Atos 28? Porque agora, esse poder é tanto na vida deles, que, essa é uma palavra profética para alguém aqui. Alguém que entrar num nível profundo com Deus, Deus vai te levar em lugares que você nunca pôde imaginar na sua vida. Porque deixa eu te falar uma coisa, o homem natural, ele pode caminhar até um tanto, mas o homem cheio do Espírito Santo, ele pode ir muito além. Agora, meu irmão, em Atos capítulo 28, você vai ver que Paulo, o Espírito Santo, Deus, através de uma circunstância, levou ele até uma ilha chamada Malta, lá no final do mundo, meu irmão, uma ilha que ninguém podia imaginar. E quando ele chega naquela ilha, a glória de Deus está com Paulo, e a Bíblia nos diz que ele ora pelo homem, ele é curado, e toda a ilha é tocada e curada, incendiada pelo Evangelho e pelo poder de Deus. Eu quero dizer, se você se entregar para Deus, Deus vai te levar em lugares que você não pode imaginar, Deus vai te levar a nações, porque Deus está procurando pessoas que ela se entregue totalmente, e através dele possa fazer algo extraordinário. Nós estamos falando de Pentecostes aqui, meu irmão, nós estamos falando do alinhamento da terra com o céu quer derramar, o céu está gritando. Onde o Espírito Santo pode te levar, você não pode imaginar. Eu, na minha pouca experiência, Ele tem me levado a tantos lugares, e eu fico besta, eu fico abobado. Cada país que Deus me leva, eu falo: meu Deus, não é que eu estou aqui? E eu já falei isso. Você pode viajar para um país, se você economizar, que Deus te dê graça para isso, e guardar finanças, você pode ir turisticamente no país que você quiser, mas essa não é a questão. A questão é você ser levado a um país por causa do Evangelho. A questão é ver você, pessoas curadas por causa do Evangelho, a milhões de quilômetros da sua nação. Você vidas sendo impactadas pelo poder de Deus. Você sendo traduzido em alemão, em belga, em holandês, em inglês, em tudo que você pode imaginar. E não porque você é bom, porque, meu irmão, eu não tenho nada acadêmico. Não é por títulos, é porque um dia eu decidi entregar o meu destino no reino, e eu creio que ainda eu vou viver algo muito extraordinário. Deixa eu te falar, eu tenho 27 anos de cristão, e eu estou tão faminto por Deus agora, como no dia que Ele me encheu naquela salinha.
Eu quero tanto de Deus, como no dia que Ele me encheu naquela salinha. Eu quero mais, porque eu sei que Ele tem mais. O céu, aleluia, tem muito para derramar. A questão não é o quanto o céu tem para derramar, mas o quanto nós estamos dispostos a seguir o Espírito Santo, talvez até uma ilha no final do planeta, para levar o Evangelho. John Lake, se nós pudéssemos se conectar 5 minutos totalmente em Deus. E aí que John Lake fala: eu tenho visto, mas o que eu tenho visto são relâmpagos. Tem hora que eu me conecto e os relâmpagos descem e Deus já faz coisas extraordinárias. Alguém pode dizer: mas apóstolo, alguém precisa ser muito santo. Não, alguém precisa se entregar totalmente para e através. Eu já falei isso aqui. Qual é o nível que você está? Você quer mais de Deus? Nós estamos falando de Pentecoste aqui. Nós estamos falando de se alinhar com o céu. Deus tem mais para você. O Espírito Santo está gemendo. O Espírito Santo está se movendo. Cortou? Aqui, o Instagram. O Espírito Santo está falando com você aqui hoje. Vem para um nível mais profundo, minha filha. Eu quero reacender a chama que apagou. Eu quero reacender o teu coração. Eu quero te apaixonar de novo. Eu quero te incendiar de novo. Eu quero te levar a um nível que você não imagina. Você pode ser um homem comum do campo. Você pode ser um senhor de 70 anos de idade. Você pode ser uma senhora e dizer assim: não, mas eu estou muito velha. Não, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão. Oh, aleluia, os jovens terão visão e os velhos não ficarão de fora desse derramar. Eles sonharão. E não é sonho de você dormir e ter sonho, não é ter projetos, ainda velho. Porque o Espírito Santo, Ele quer te encher. Não importa a idade que você tem. Se você é um jovem de 12 anos, ou uma criança de 10 anos, ou se você é um ancião de 80, o Espírito Santo quer possuir a sua vida. Smith Wigglesworth, ele foi batizado com o Espírito Santo com 48 anos de idade. E se tornou um dos maiores ministros de cura divina dos Estados Unidos. Viveu até os 84. E Deus levou ele de encanador ao redor do planeta. Porque ele queria uma sede. Queria uma sede. Ele queria mais de Deus. Ele mergulhou em Deus. Meu irmão, que nós sejamos igual Charles Finney. Eu vou acabar aqui. Charles Finney, ele foi aquele advogado famoso, um dos grandes avivalistas do seu tempo. E diz a história que quando Charles Finney, ele começava a pregar e sentia que estava faltando algo, Charles Finney entrava num quarto e não saía de lá até que ele fosse cheio, impactado por Deus de novo. E quando ele saía daquele quarto, se prepare, irmão, Charles Finney, no seu ministério terreno, ele levantou 100 mil pastores, fora as centenas de almas que ele ganhou, sem nenhuma rede social, sem avião. John Wesley cavalgou milhares de quilômetros no lombo de um cavalo, pregando 5 vezes ao dia. No final de semana chegava a pregar 14 vezes num dia, durante um período de mais 60 anos consecutivos. Eu tenho uma palavra profética para mim e para você. Quem vai escrever o próximo capítulo do livro de Atos? Quem será o personagem ou a personagem que vai entrar nesse livro? Na história da igreja brasileira, talvez, na história da igreja africana, na história do mundo árabe, na história da sua família. Quem vai escrever o próximo capítulo? Estamos aqui hoje encerrando a conferência, mas que isso seja o capítulo 1 da sua história, com o Espírito Santo, e você abra o teu coração
para a segunda etapa. Quem vai? O Espírito Santo está perguntando: quem vai escrever esse próximo capítulo? Quem vai ouvir minha voz? Quem vai mergulhar no rio? Quem vai ficar lá? Quem vai entender que não importa, você pode ser um pastor de uma igreja, você pode ser um líder, mas você está vazio, você está apagado. Você é um adorador, um cantor, mas falta algo na sua voz, e não é entonação, não é a aula de canto, não é a vibração, é a unção. O que você precisa não é só se aprofundar na teologia, o que você precisa é se aprofundar no Deus da Bíblia. E a teologia é importantíssima para isso. Mas a teologia não passa de madeira seca, que pode, a madeira seca quando é incendiada, meu Deus, mas se não tiver fogo, não passa de pau oco. Agora, se tiver incendiada, você pode incendiar um mundo, como foram os grandes reformadores, que não eram só teólogos, eram homens inflamados pela glória. Martinho Lutero, uma vez arrombaram a porta do quarto, porque ele já estava 3 dias sem comer, beber, meditando no Salmo 23, somente nesse. E pensavam que ele tinha morrido, de tão compenetrado que ele estava no Salmo, que bateram na porta e ele não ouvia ninguém. Vamos orar. Eu creio que Deus vai escrever no próximo capítulo. Existe um nível maior para mim e para a tua vida. Eu creio que ainda não vivi nada. Olha que eu já tive algumas experiências. Eu já tive algumas. Eu já tive algumas. Mas eu creio que essas algumas não passam de flashes do que Deus ainda pode fazer. Eu ainda me sinto tão vazio, porque o nível do vazio que você sente é o nível do enchimento que você vai ter. Quando você se acha cheio, então não tem mais nada para encher. Eu tenho chorado e orado pela igreja brasileira, meu irmão. A grande maioria está apoiada em títulos, em nomes, em denominações, em debates que mais destroem a igreja do que edificam ela. Outros, infelizmente, e isso Deus me falou um dia que eu estava aqui no altar, e Ele disse assim: na ausência do espiritual, o carnal ganha evidência. E infelizmente, meu irmão, faltam tão poucos espirituais que os carnais tomaram conta de tudo. Porque na ausência do espiritual, o carnal fica na frente. E aí não adianta nós que se julgamos espiritual falando, eles estão errados, então vamos tomar a frente, fazer o melhor, vamos mostrar o caminho. Jesus nunca foi lá e vai falar, vou fazer um simpósio contra os fariseus aqui hoje. Não, eu vou pregar aqui hoje e vou mostrar a glória. Irmão, não precisava nem falar contra. O povo afluía de todos os lados e os fariseus ficavam loucos, é lógico, porque a unção dele era diferente. Ou nós demonstramos o que nós cremos, ou não passa de uma teoria. E o mundo está cheio de teoria, meu irmão. As pessoas não precisam mais de uma teoria, precisam de testemunhas vivas. E ser-me-eis testemunhas quando o poder do Espírito tomar posse em você, quando você suar, aleluia, a unção, quando você estiver inflamado por esse fogo de Pentecoste, então tu serás uma testemunha viva do Deus vivo. E você vai fazer através de Deus coisas extraordinárias, e aquilo que é ordinário vai ficar para trás. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Na verdade, essas 4 noites. Senhor, palavras muito bonitas. Ajuda-nos a viver pelo menos uma delas. Não só, Pai, como foi falado ontem, que a consciência nossa da onipresença, da onisciência, da onipotência do Espírito Santo, se nós vivemos aquela, tudo isso vai ser consequência, Pai.
Porque o poder, Senhor, não é a busca do poder, é a consequência da comunhão, Pai. Isso que as pessoas têm que entender, Pai. É a consequência da vida, é a consequência de estar mergulhado nesse rio como aquela peneira e ficar lá no rio, porque quando saímos do rio esvaziamos. Quando saímos da fonte, esvaziamos. Quando saímos da oração, esvaziamos. Quando saímos da santidade, esvaziamos. Quando saímos da palavra, esvaziamos. Quando se enchemos de si mesmo, se esvaziamos de Ti, ó Pai. Quando vivemos para nós, ó Pai amado, morremos para Ti. Quando morremos para nós, vivemos para Ti. As ilhas estão gritando, Pai. As ilhas de Malta estão esperando homens, ó Pai, que sejam tão impactados e que a obra seja tão extraordinária na vida deles, que eles possam atravessar fronteiras e ir, ó Pai, nos lugares mais remotos da terra, porque é isso que aconteceu em Pentecoste. Começou em Atos capítulo 2, incendiando Jerusalém, depois foi para a Judéia, o fogo pegou em toda a Judéia, esse fogo se espalhou na Samaria, e depois da Samaria, Senhor, foi, ó Pai amado, para os gentios, ó Senhor, e depois, ó Senhor, ó Pai, foi chegar nas ilhas remotas, e o planeta foi evangelizado, Senhor, em 100 anos. O Evangelho chegou aos 4 cantos do planeta, porque o fogo se alastrou, Pai. Nós temos que manter a tocha acesa. Não é fácil, Pai. Não é fácil, Senhor, manter a tocha acesa, porque muitos já se apagaram. Muitos estão voltando para o tradicionalismo, Pai, porque estão desacreditando de tanto escândalo que há, de tanta falsidade que há, de tanta mentira que há, de tanto mercantilismo que há, de tanto escândalo, Pai. Mas isso não anula o verdadeiro, porque na verdade o falso é uma cópia do verdadeiro. E se tem o falso, é porque o verdadeiro existe. Por isso, meu Deus, Espírito da verdade, toca essa pessoa, toca esse jovem, toca esse Senhor, enche com o Espírito Santo, Pai. Espírito de Deus, toca acende uma chama no coração dessa pessoa que ouve essa mensagem. Escreve um novo capítulo na história da igreja brasileira, através dessa pessoa, desse jovem. Eu não sei quem é, Senhor, eis-nos aqui. Deus, toca essa pessoa. Senhor, o Senhor é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem o Senhor Espírito e verdade. Não é em Jerusalém, não é em Samaria, é quem abriu o Espírito para Ti. Pai, não podemos estar juntos aqui, mas toca essa pessoa na casa dela, dá uma experiência com o Espírito Santo, reacende a chama, toca, batiza em línguas, ó Senhor. Toca essa pessoa que está vendo essa live, cura as doenças, que a enfermidade saia, que os demônios caiam, que o reino se manifeste através do Espírito Santo, trazendo restauração, cura, transformação na casa, no lar, na família, na história. Não, Senhor, uma religião, não uma denominação, não simplesmente uma palavra, mas uma vida de nível de glória em glória, de níveis mais profundos, de níveis, ó Pai, do Pentecostes, porque essa foi a nossa proposta, Pai. Se alinhar com o céu, Pai. Eu sei que o Senhor vai derramar, o mundo, Senhor, está de ponta cabeça, mas, ó meu Deus, nós não estamos conectados no mundo. O Senhor mesmo disse, o mundo não tem o Espírito que nós temos, porque nós conhecemos, nós temos Ele, não estamos órfãos, Pai, não somos órfãos desse planeta, temos paternidade, o Espírito do Pai está em nós, e o Senhor faz morada em nós, ó Pai. Por isso, meu Deus, eu sei que existe um derramar, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de tanto pecado e escuridão, existe uma luz. Se o Senhor tivesse desistido de nós, Cristo não teria morrido na cruz, Pai, e a morte dele significa que o Senhor ainda ama cada um de nós, ó Pai, mesmo debaixo de tudo isso. Ele morreu por essa geração também, Pai. Ele morreu por essa cidade também. Ele morreu por esse Brasil também. Ele morreu, Senhor, pelas nações do mundo. Aquele sangue ainda clama na cruz. Aleluia, o preço foi pago, está consumado, Senhor. Ele ressuscitou e disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Porque todo poder e autoridade é dado a Ele no céu e na terra, Cristo Jesus, que está à sua direita e intercede por nós, Pai. Meu Deus, encontra um jovem, encontra uma criança, Pai, se não tiver ninguém dentro da igreja, se não tiver mais líderes que te ouvem, então pega alguém na rua, pega alguém fora, pega um Davi que está no campo, Pai, e unge ele, para trazer restauração para essa cidade, essa nação, esse lar,
para ser uma voz, ó Pai, no meio de tanta confusão, Senhor. Ó Espírito Santo, ajuda-nos a ter a consciência da Tua presença em nós, o Seu valor, a Sua onda, o Seu nível. Tua palavra diz, Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a graça, Senhor. O nível do pecado não pode superar o que a graça pode fazer, Pai. O pecado pode matar, mas a graça tem mais vida do que a morte. O pecado pode trazer vícios, ó Pai, como de crack, maconha, cocaína, e seja o que for, mas a graça é superior para libertar o homem num segundo como um raio. E eu creio nisso, eu creio que essa unção está vindo, Pai, que o Senhor vai libertar milhares das drogas. Eu creio, Pai, que a graça é poderosa para restaurar qualquer indivíduo, por mais fundo que ele chegou no poço, porque está escrito que superabundou a graça. É superior, Pai, porque Cristo triunfou. Por isso, Pai, abençoa essa casa, essa família, esse lar. Essa conferência acaba, Pai, mas que a ação do Teu Espírito comece, que possamos meditar em tudo que foi falado aqui, ou reouvir tudo que foi dito, e que pelo menos uma faísca do Seu fogo permaneça no nosso espírito, e essa faísca incendeie o nosso coração, porque todo avivamento local começou num indivíduo. Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Guarda essa palavra. Todo grande avivamento primeiro começou no coração de um homem, e desse homem, desse indivíduo, se passou para outros. Assim como uma faísca começa com um pequeno fogo, depois influencia tudo ao redor. Deus abençoe você. Essa conferência termina por aqui. Igual eu disse, o YouTube vai ter todas as mensagens, o Facebook tem aí, tudo aí, né? Nós não deletamos as mensagens que nós pregamos, fica aí. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo te dê uma experiência extraordinária, que Ele te leve a um nível mais profundo. Porque alguém pode dizer, mas apóstolo, o que eu preciso fazer? A única coisa que eu falo para você, se entrega para Ele, só isso, e Ele faz o resto. Se entrega, fica com a peneira no rio, fica lá, porque Ele vai te conduzir, tá bom? Deus abençoe sua casa, sua família, o seu lar. Glória a Deus. Amanhã, 5h30, eu estou com a live diária, abrindo janelas. Vamos orar 6 horas juntos, tá bom? Deus abençoe. Vou te dar a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Igreja Apostólica, geração eleita, anunciando a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Deus abençoe.